Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, eu vos saúdo mais uma vez com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui voltando para ministrar mais uma aula de preparação para o batismo. Esta é a terceira aula do nosso curso preparatório para você que vai em breve descer nas águas batismais. E o tema que eu quero abordar para esta aula é a fórmula batismal. Eu quero que você abra a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 3. Eu quero ler o versículo 16. É um versículo que está dentro do contexto do batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 16 nos diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água. Só essa palavra, só essa parte. Batizado Jesus, saiu logo da água. Esse texto nos fornece a ideia da fórmula batismal. Esse texto mostra que Jesus estava dentro da água quando foi batizado. Ou seja, ele não foi batizado com um pouquinho de água na cabeça. Existem ramos do cristianismo e, inclusive, dentre tantos, existem aqueles por quem eu nutro uma grande consideração, mas que mesmo assim não conseguimos nos entender a respeito da fórmula batismal. Isso, você está começando agora a caminhar com Jesus, vai notar que nem todos os pontos do cristianismo, todos os cristãos concordam. E eu tenho os meus motivos por não concordar com outra forma batismal ou outra fórmula batismal que não seja a imersão em águas. Com todo respeito àqueles que pensam diferente, porque todo mundo tem direito de pensar como quiser. Mas a maioria das igrejas evangélicas, a maioria das igrejas cristãs, quero informar, não adota a prática do batismo por aspersão e nem a prática do batismo por derramamento de água. Sim, porque existem igrejas, existem pastores, líderes evangélicos que acham que o batismo por aspersão ou por afusão são válidos também. Mas pelo que notamos nas Escrituras, não encontramos razões para batizarmos alguém com tão pouca água. Preste atenção. Às vezes você pode chegar em uma igreja e ali se divulga: hoje é o dia do batismo. Aí as pessoas chegam para assistirem, aí aquele líder, aquele sacerdote, pega um pouquinho d'água e derrama na cabeça da pessoa aqui. Outros sacerdotes chegam e banham a pessoa com alguns pingos d'água. Então, mas a maioria das igrejas não adota práticas tais quais estas. A maioria das igrejas, você chega lá, como é o caso da que nós ministramos, da que nós pertencemos, você chega lá, você leva a sua roupa, leva a sua toalha, né? Leva seus acessórios de usos pessoais e ali ainda tem uma bata, você se veste com aquela bata e desce num tanque e o pastor lhe batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, imergindo, ou seja, mergulhando você dentro da água. E é sobre isso que eu estou procurando tratar nesta aula, apesar de eu ter que dar muitas vezes um rodeio para chegar onde eu quero chegar.
Ou seja, esta aula pretende dizer a você o motivo pelo qual você vai se batizar dentro da água e não exatamente com água, como alguns dizem. Alguns acham que Jesus ensinou o batismo em água, com água ou nas águas. Alguns acham que tanto faz você se batizar por imersão, ou por afusão, ou por aspersão. Mas outros acham que somente aquele batismo de derramar água na cabeça é o válido. Ou somente aquele que chuvisca água em você é o válido. Já existem outros que acham que as três fórmulas estão corretas. Biblicamente falando, no ponto de vista da maioria das igrejas cristãs, nenhuma outra fórmula está correta se não for a fórmula da imersão em águas. Preste atenção. Esse texto diz que Jesus, quando foi batizado, eu li com você, logo saiu da água, saiu de dentro do Rio Jordão, onde João batizava. A grande pergunta é: se o batismo com um pouquinho d'água na cabeça, seja derramada ou seja aspergida, se esse batismo resolve, por que João Batista escolhia um rio para batizar o povo? Por que João escolhia um lugar de muita água para batizar o povo? Então, inclusive o texto que lemos diz que Jesus saiu da água, ou seja, de onde tinha muita água. Isso já sugere que o batismo com pouca água não pode ser batismo. Não é batismo. Espera aí. Só que alguém pode dizer o seguinte: bispo, mas será se ao entrar na água, será se João não pegou um pouquinho da água e colocou na cabeça de Cristo ou dos demais ali? Ou será se alguém que chegou ali sem ter condição de mergulhar, porque estava enferma, será se João não colocou só um pouquinho d'água na cabeça? Olhe, meu irmão, uma coisa é uma conjectura, outra coisa é a realidade textual da palavra. Nós não encontramos nenhum motivo para crermos que alguém está dentro de um monte de água e vai pegar água e colocar na cabeça daquela pessoa. Outra coisa muito importante a ser tratada, e não podemos esquecer, é o próprio significado da palavra batismo. Preste atenção. A etimologia da palavra batismo. Eu desafio você que me assiste até a pesquisar depois em enciclopédias bíblicas, estudar em dicionários bíblicos, em livros que comentam a Bíblia, a palavra batismo nas línguas originais da Bíblia. Todos irão concordar que a palavra batismo significa mergulho. E na verdade ela se pronuncia assim, bátipos, que dá a ideia de algo que entrou em um ambiente e foi coberto por aquela água e depois saiu. Bátipos, numa linguagem comum nos nossos dias, mergulho. Numa linguagem bem popular aqui do Nordeste, e se você vai me ouvir e me ver de outra parte do Brasil, não vai zombar, porque é um linguajar aqui do Nordeste. Tem uma palavra aqui chamada tibungo. Você sabe aqui no Nordeste o que significa a palavra tibungo? Significa exatamente dar um pulo dentro da água e sair do outro lado. Compreenderam? Então, a palavra batismo é isso, mergulho. Então, isso já descarta a possibilidade
do batismo com pouca água ser batismo. Por quê? Como que eu posso dizer alguém mergulhou em um copo com água? Isso soa até estranho. Então, tanto faz você pronunciar a palavra batismo, bátipos, como pronunciar a palavra mergulho. Então, quando você diz assim, fulano se batizou, Jesus se batizou, significa dizer, Jesus, fulano de tal desceu as águas. Pronto. Então não tem como você dizer, fulano de tal mergulhou num copo com água. Compreendeu? Então esse texto que lemos diz que Jesus, quando se batizou, logo saiu das águas, significando dizer que ele estava no rio e era o rio adotado, um local onde tinha muita água, por João, quando queria batizar o seu povo. Então eu não posso associar alguém sendo batizado no meio de um monte de água, sendo que tinham várias outras oportunidades e maneiras de se adquirir um pouco com água para batizar alguém, se caso esse batismo funcionasse. Não posso entender porque, se um pouquinho d'água resolvia na cabeça, porque João ia procurar exatamente um rio para batizar o povo. Só que nós precisamos tomar cuidado com isso, porque existe uma corrente, e você que vai estar iniciando a fé agora precisa saber disso. Eu não posso esconder isso de você. Existe uma corrente religiosa que cresceu muito nos anos 60 e 70, e ainda hoje existem pessoas que pensam assim, que João escolheu o Rio Jordão para batizar o povo, número 1, para mergulhar esse povo realmente, mas que tinha que ser no rio porque as águas, quando passavam, carregavam o pecado daquela pessoa. Aí já é outro problema. Muitas pessoas acham que o batismo correto é por imersão, exatamente para que, quando a pessoa saia da água, o pecado fique lá. E o mais aconselhável é que seja no rio, para que o rio, a correnteza, leve os pecados daquela pessoa. Você vê a mente humana como pensa em coisas tão bobas. Quer dizer que a pessoa tem que se batizar por imersão para deixar os pecados dentro da água. E eu conheci um senhor que dizia exatamente isso, que tinha se convertido ao Evangelho nos seus 70 anos, e quando saiu daquela água ficou todo maneiro, porque ele sentiu que o pecado dele foi ensinado a isso. O pecado dele ficou dentro daquela água. Isso serve até de deboche para muitas pessoas que perguntam o que vai acontecer com aquelas pessoas que morarem lá embaixo na correnteza da água, que tomarem banho naquela água, se aquela água vai contaminar a pessoa que tomou banho. Serve até de chacota uma coisa como essa. Não tem nada a ver. É mergulhada a pessoa não para deixar o pecado lá. A pessoa é mergulhada porque esse foi o sentido do batismo. Você lá na frente vai ver que quando você se batiza, o tanque de batismo serve como uma sepultura. Você está ali como que sepultando sua velha vida, simbolicamente, não de fato. Mas o que nos interessa aqui é deixar pautada a questão da imersão nas águas. Tem pessoas que têm dificuldade de se batizar dessa maneira correta porque tem medo da água, tem medo de entrar água no nariz, tem medo de entrar água nos ouvidos, mas com qualquer treinamentozinho, a pessoa vai entender que quando ela prende o seu fôlego, não tem como a água penetrar pelo nariz ou pelos ouvidos. Prender o fôlego, naqueles poucos segundos ali, não tem condição da água penetrar na sua boca, no seu nariz, nos seus ouvidos, não vai acontecer nada disso, porque o fôlego preso impede da pessoa ingerir água. Outras pessoas podem até perguntar,
alguém perguntou para mim: bispo, se o batismo correto é por imersão, não existe nenhuma exceção? Alguém pode perguntar: alguém que está acamado, querendo se batizar, como que essa pessoa vai se batizar? Várias pessoas já ligaram para mim perguntando, inclusive pastores, enfrentando esses dilemas nas suas igrejas, pessoas já no fim da vida, desejando o batismo, mas não tem condição de ser levada para a igreja para se batizar, porque já estão idosas demais. E como que vai mergulhar essa pessoa nas águas? Não tem nenhuma exceção? A resposta é: nenhuma exceção. Bispo, e essa pessoa vai morrer sem se batizar? Pode ser. Pode ser. O ladrão da cruz que Jesus salvou lá não teve condição de descer de lá para se batizar. Até porque o que aquele ladrão precisava era de Jesus e não exatamente do batismo. Lembra da aula anterior? O que a pessoa necessita antes de tudo é do arrependimento. Se ela arrependeu-se, ela já está candidata ao paraíso. Não é o batismo quem vai salvar essa pessoa ou candidatá-la ao paraíso. O que aquele ladrão da cruz precisava era se arrepender. Ele se arrependeu. Dali ele não pôde mais descer para ser batizado. Mas alguém insiste. Mas eu tenho alguém na minha família que quer se batizar a todo custo. E ela não consegue ir para a igreja, está no fim da vida. Eu uma vez dei uma resposta a um pastor que estava nesse dilema: bispo, eu vou lá simbolicamente, um pouquinho d'água, coloco na cabeça dessa pessoa e ela vai entender. Ela vai falecer em paz. Ela vai crer que eu batizei ela. E a pergunta que eu fiz para aquele pastor foi a seguinte: pastor, você faz esse ato. No momento aquela pessoa compreende. Ela acha que foi batizada, morre tranquila. Mas quando ela chegar do outro lado do mundo, no céu, ela vai compreender que o que você fez foi errado. Quer dizer, você vai passar uma ideia para aquela pessoa que não existe. Você vai fazer essa pessoa ter uma morte ignorante. Então é melhor você chegar para essa pessoa e sentar e dizer: olha, Deus pode te levantar daí para que você possa ir à igreja e se batizar lá. E essa pessoa vai insistir: não, mas eu não vou poder. Coloque essa fé nessa pessoa que há a possibilidade de Deus levantar essa pessoa. E se ela insistir muito, você vai dizer: olha, eu prefiro você ficar com a verdade. A verdade é o que transforma. A verdade é o que liberta. Eu prefiro te deixar com a verdade. Que um pingo de água, não posso te batizar com um pingo de água, porque com um pingo d'água você não é mergulhado em lugar nenhum. Eu prefiro você ter uma verdade, nem que seja difícil ouvir uma verdade de mim, do que eu lhe dar uma informação que não está nas Escrituras Sagradas. O próprio pastor não vai ficar em paz com aquilo. Aquela pessoa ficar tranquila em cima de uma cama às custas de uma informação que não está correta. Aquele pastor voltou, informou isso para aquela pessoa e ela compreendeu. Então, você que me acompanha nesta hora, o batismo é importante, é uma ordem, mas ela não será cumprida por todas as pessoas. Porque nem todas as pessoas vão ter a oportunidade de se batizar. Às vezes a pessoa se converte numa UTI e dali ela sai para o cemitério. Infelizmente já aconteceu isso. Se o batismo salvasse, aquelas pessoas teriam morrido perdidas, mas não salva. O batismo também não é complemento de salvação. O batismo é um testemunho público da fé. Se a pessoa não tem mais condição de dar um testemunho público da fé, então ela vai falecer sem o batismo. Eu poderia dizer felizmente, mas às vezes penso em dizer infelizmente. É uma realidade que a gente tem que enfrentar às vezes na vida. Mas eu queria pautar aqui uma coisa que aconteceu há alguns anos na família da irmã Socorro, que é a esposa do nosso irmão Adão. A irmã Ana,
A mãe da irmã Socorro já estava velhinha e debilitada, em cima de uma cama. E ela se converteu a Cristo. E ela ouviu falar do batismo, mas ela não podia vir à igreja. O irmão Adão e a irmã Socorro treinaram a irmã Ana. E um dia, a Erilânia e eu fomos à casa daquela idosa. Eles encheram uma caixa d'água e nós colocamos a irmã Ana dentro daquela caixa d'água. A irmã Ana consciente do que estava fazendo, mas sem poder fazer muitos movimentos. E a gente cuidadosamente, com toda a família dela reunida, foi uma emoção muito grande. Naquele dia, a gente pôde batizar a irmã Ana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão. Ela pôde ser colocada naquela caixa d'água, mais ou menos de 300 litros, 500 litros, e nós batizamos a irmã Ana, colocamos com jeitinho e tiramos ela com um jeitinho. Na maioria dos casos, as pessoas, mesmo debilitadas pela velhice ou por alguma enfermidade, podem descer as águas batismais. A gente não vai facilitar as coisas, nem encurtar um caminho para chegar mais rápido. Nem sempre a gente pode fazer isso. Com Deus, a gente não pode encurtar caminhos. Então, eu quero também fazer menção de um texto para pautar mais essa questão da imersão. Está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, aqui sobre o batismo do eunuco. Diz aqui, no versículo 38, também nós vamos precisar do versículo 39. Vocês ouviram na aula anterior que esse eunuco era um homem privado de sua masculinidade, que vinha de Jerusalém de uma adoração e lendo a Bíblia, mas não tinha conhecimento da Bíblia. E o evangelista Filipe, o missionário Filipe, no caso aqui ele ainda era diácono, chegou e pregou o evangelho para aquele viajante. E ali ele foi batizado. E eu quero ler aqui, no versículo 38, onde diz assim: então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Olha aqui. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. E a entradinha do versículo 39 diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Vocês notam a mesma expressão, quando saíram da água? Eu tenho algumas coisas a pautar aqui. Primeiro, diz que esse homem foi batizado. Para ele ser batizado, o carro teve que parar. E ambos desceram à água. A pergunta é, se o batismo com um pouquinho d'água, seja por aspersão ou por afusão, derramamento, se funciona, por que eles não fizeram esse batismo dentro do carro mesmo? O carro teve que parar, onde tinha água. A grande pergunta é essa. Então você precisa entender através dessa aula que o batismo mesmo, é onde tem muita água. É uma pessoa sendo colocada dentro da água e sendo imergida completamente. Porque esse texto é claro, diz que eles mandaram parar o carro para poder realizar esse batismo. Eu pergunto, por afusão, por aspersão, melhor falando, e por afusão, ou seja, com gotas d'água ou com derramamento de um copo com água, isso aqui não dá para fazer com o carro em circulação, não? Dá. Se o batismo por aspersão vale, esse batismo dá para fazer em qualquer movimento, dentro de qualquer caravana. Se um pouquinho d'água na cabeça funciona, não podia ter sido feito dentro do carro, não? Tinha que parar o carro. Alguém pergunta, mas bispo, eles chegaram onde tinha água, eles tinham que parar. Queridos, ali era uma caravana de gente rica. Era uma caravana de um alto oficial, de uma rainha. Será se ela não tinha água dentro daquela
daquela caravana. Aí alguém pode dizer: bispo, o senhor disse ainda agora que ninguém pode conjecturar. Aí o senhor está conjecturando. Queridos, eu não disse que a gente não pode conjecturar. Eu estou dizendo que você não pode conjecturar, eu disse, para forçar uma barra. Mas não é forçar uma barra dizer que dentro de uma caravana de uma rainha, vindo da Etiópia para Jerusalém e vice-versa, não tenha água ali para atravessar um deserto. Então tenha santa paciência. Você pode conjecturar sim, desde que a sua conjectura não force a barra de um texto ou de uma história. Então preste atenção, pararam o carro e ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então aqui lança por terra toda a ideia de batismo com gotas de água ou com derramamento de água. Compreendeu? Então, nós adotamos o batismo por imersão. Mas as pessoas que pensam o contrário, elas dizem assim: bispo, mas Pedro ganhou 3.000 almas num dia só. E diz que aquelas almas foram batizadas. Como que ele pode ter batizado 3.000 almas num dia só? Oh, meu irmão, não era só Pedro batizando. Era ele e os apóstolos que estavam com eles. Com ele. Era ele e os seus ajudadores. Entendeu? Então, também para batizar 100 pessoas de uma vez, ou 200, ou 1.000 pessoas, eu não sou obrigado a pegar em cada uma. Está entendendo? Às vezes, eu demoro 10 minutos para batizar uma pessoa. Quando é só uma pessoa, eu demoro 10 minutos para batizar essa pessoa. Mas às vezes em 10 minutos eu batizo 20 pessoas. Depende do momento, depende de onde eu esteja, depende da situação. Isso é uma pergunta para tentar desmerecer o batismo por imersão. Por que se vale só imersão? Por que Pedro batizou 3.000 de uma vez? Como é que ele conseguiria? Olha, meu irmão, isso é uma pergunta forçosa. Compreendeu? Isso é uma pergunta forçosa. É que nem as pessoas que acham que o batismo de criança funciona fazendo menção de Cornélio. Diz que ele e a casa dele foi batizada. Então, a Bíblia Sagrada diz que ele e a casa foi batizada, por isso as pessoas acham que tinham crianças no meio. Aí são coisas que as pessoas pensam, ensinam e ficam como verdade. E uma inverdade dita várias vezes, eu repito, finda se tornando verdade na mente de muitas pessoas, ainda que essa verdade seja somente na mente daquela pessoa. Você está chegando ao final de mais uma aula. A aula de hoje, olha aí, estou terminando a aula, soltaram fogo. Parece até projetado isso, né? Mas deixe-me lhe dizer. A aula de hoje teve por objetivo dizer a você que o modo correto, a maneira correta, a fórmula batismal correta que adotamos é a imersão. Você vai ser colocado dentro da água, porque Jesus entrou na água e saiu da água. O eunuco parou o carro. Não tinha como batizá-lo dentro do carro, mesmo que ali tivesse água. Ele teve que entrar na água e sair da água. Então você que me assiste agora, prepare-se para esse momento muito espetacular. Prepare a sua roupa para ser trocada naquele dia, porque você vai ser mergulhado. Ah, bispo, vai entrar água em meu nariz, pela minha boca. Só se você abrir a boca, só se você respirar dentro da água. Uma vez eu fui batizar aqui na igreja, uma irmã entrou e ela levou muito algodão e encheu os ouvidos de algodão, o nariz de algodão, ficou aquele negócio mais feio. Não tem necessidade disso. Não há necessidade de você tampar o nariz, tampar a boca com algum tipo de esparadrapo, seja lá o que for, porque se você prender o seu fôlego, você não vai morrer sem fôlego em hipótese nenhuma, tá? Eu espero que o Espírito Santo tenha feito você entender que o objetivo dessa aula jamais é atacar quem pensa diferente.
entendeu? É esclarecer a você por que nós cremos, por que eu ensino que o modo correto do batismo é o modo por imersão. Esse é o que eu recomendo e a maioria das igrejas cristãs recomendam, o modo por imersão. Mais na frente você vai entender também porque o que essa prática de descer as águas e sair das águas simboliza. Você vai ficar mais esclarecido de que a imersão é o modo correto. Se alguém que assiste essa aula pertence a um grupo que ensina diferente, pensa diferente, crê diferente, olhe, você deve ser muito maduro e você não vai ficar chateado. Uma certa vez um pastor, deixa eu contar uma historinha, mas foi verdadeira. Ele ficou meio assim para o meu lado. Eu percebi que ele não estava falando bem comigo, assim, não era nada de briga e confusão nem nada, mas ele estava estranho. Depois eu fui entender, alguém me falou que ele ficou triste comigo, porque a igreja dele batiza por aspersão, um pouquinho d'água, e veio um membro de lá para a minha igreja e viu eu batizando por imersão. E essa pessoa me procurou e disse: bispo, meu batismo não foi assim. Eu fui batizado com um pouquinho d'água na cabeça. E eu quero me batizar assim. Eu falei com essa pessoa e ela veio num horário que não tinha ninguém da igreja. E eu batizei essa pessoa corretamente, com algumas testemunhas. Naquele caso, eu a batizei e não fiz alarme, que geralmente eu divulgo para as pessoas que têm batismo. Eu fiz daquela maneira. Embora que eu possa entender que se aquela irmã tivesse dito, não, eu quero que todo mundo veja, eu não poderia negar, porque o batismo bíblico, ele é um testemunho público. Eu até peço perdão a Deus se eu estimulei aquela irmã se batizar em secreto. Compreenderam? Às vezes a gente finda até errando em algumas coisas. Enfim, pensando na ética pastoral, errado ou não, eu disse, venha 3 horas da tarde, quando tem poucas pessoas na igreja, trago algumas testemunhas que eu vou lhe batizar, para que o outro pastor não fique chateado. Depois, com o tempo, ele soube. Eu deveria muito bem ter pensado que não há nada encoberto que não esteja revelado. Lá na frente, aquele pastor meio assim para o meu lado, eu entendi. Alguém me falou, não é porque ele soube que você rebatizou alguém de lá. Com o tempo eu falei com ele, disse, olha, não fica chateado. Você sabe que é assim mesmo. A história diz que as igrejas que batizam sem ser por imersão, essa prática é ignorada. Se for para uma igreja que crer na imersão, ela vai batizar de novo essa pessoa. De novo, vírgula. Para nós, só é batismo se for imergido. Porque a própria palavra batismo quer dizer mergulho. Deus abençoe sua vida e até nosso próximo encontro.